That was the angel of the covenant, none other than our Lord Jesus Christ. Os feitos do Senhor na vida do irmão William Marion Branham. Uma boa noite para você, é um prazer ter essa audiência mais uma vez conosco, nos acompanhando. E hoje vamos contar mais uma história, irmão Edson, e essa que vamos contar é a 24ª. Exatamente, irmão Ezequiel. 24ª, os feitos do Senhor na vida do profeta William Marion Branham. Amém. E você por acaso está chegando agora, não sabe em que quadro você está? O que a gente está fazendo nesse quadro? A gente está contando aqui a história, a trajetória aí da vida do profeta William Branham. Amém. Isso mesmo, a gente contou outras 23 histórias que você pode acessar lá o canal do Semeador e vai ter a playlist do quadro esse que contamos aqui, os feitos do Senhor na vida do profeta William Branham, desde o seu nascimento, né? A trajetória até a sua idade adulta, seu ministério e os feitos de Deus em sua vida. Isso Amém. mesmo. E hoje, irmão Edson, não será diferente. Não, de jeito nenhum. Toda a história que contamos aqui tem um toque especial, né? Com certeza, irmão Ezequiel. Cada dia a gente busca aí, né, uma inspiração, né, para trazer para os nossos irmãos, né, os nossos ouvintes, né? E hoje é algo também, vamos falar assim, sobrenatural, irmão Ezequiel. Sobrenatural. Exatamente. Uma transformação de vida. Né? Exatamente. E também, né, um pequeno puxãozinho, né, ali no nosso profeta ali, né? Um puxãozinho de orelha, né? Você está pensando o quê? Que não houve isso? Houve, sim, algumas vezes, e essa foi uma em que Deus conversou com o irmão Branham ali, mais ou menos naquele tom que às vezes um pai conversa com o filho, né? Dando uma pequena puxada de orelha ali, que foi assim, o que fez a diferença, né? Fez a diferença, irmão Ezequiel. E também, né, os irmãos vão ver na história, né, o profeta ele estava assim, tanto esgotado, né? Esgotado. Então o homem também, embora ele sendo profeta, isso, né, era um homem, né? Então exatamente. Ele também estava cansado, né? Bem lembrado, né, que a história vai contar que nesse dia, né, ele estava esgotado. Mas sem mais demora, vamos entrar então nessa história de hoje que tá linda, tá bonita, você possa acompanhar aí do seu lar e preste bem atenção que com certeza será uma bênção para você. Amém. Irmão Edson. E quem vai nos contar essa história hoje é o pastor Darcy de Santa Catarina. É isso aí, pastor Darcy, é uma honra tê-lo conosco nessa história. Conta pra gente como foi isso daí. Deus abençoe, irmão Ezequiel, Deus abençoe, irmão Edson, pastor Afonso, pastor Ivan e todos que nos acompanham. Estamos aqui para contar os feitos do Senhor na vida de William Branham. Em junho de 1951, em um domingo, depois do profeta se sentir exausto por ter pregado 5 cultos consecutivos, o irmão Ernest Baxter se ofereceu para pregar naquele domingo pela manhã. Irmão Branham alegremente agradeceu e então dedicou aquele tempo para orar e se preparar para os cultos de domingo à tarde e à noite. Ao meio-dia, como ele estava hospedado em um hotel fora do perímetro urbano, sentiu fome. E durante a semana tinha um restaurante ali próximo que ele costumava fazer suas refeições, porém no domingo estava fechado porque as pessoas tinham ido ao culto, eram cristãos. Então havia um outro pequeno restaurante onde serviam pratos típicos americanos comuns e ele foi até ali para se alimentar um pouco. Chegando lá, ficou surpreso ao se deparar com a máquina caça-níqueis e com um homem mais ou menos da sua idade jogando naquela máquina. Estava com um braço em volta de uma mulher e com a outra mão alimentando aquela máquina.
coisa que no estado de Ohio era algo ilegal, e este homem era um policial. Então, o profeta olha atrás no edifício e vê um grupo de adolescentes em volta de uma maquininha, e ali estava um disco tocando rock and roll, e uma menina, aproximadamente 18 anos, com um vestido degotado, e um daqueles adolescentes com as mãos na menina onde elas não deveriam estar, estavam bebendo e fumando. Quando, de repente, o profeta ouve alguém soltar um grande gemido, ele olha à sua direita, ali estava uma senhora com seus lábios pintados, vestida imoralmente, uma senhora aproximadamente de uns 70 anos, estava com as unhas dos pés e das mãos pintadas de roxo. Havia uma pintura em um lado de seu rosto, roxo, seu cabelo cortado bem curto, tingido de azul. E ela, já sendo uma senhora, tinha a sua carne bem flácida e exposta. E estava acompanhada de 2 homens. E o profeta ficou surpreso com aquilo tudo. E ao ver aquela cena, ele disse: ó Deus, por que tu não envias um terremoto e afundas com tudo isso? Terão que minhas filhas, Sara e Rebeca, crescerem vendo tal coisa? E então ele começa a condenar aquela senhora por estar naquela situação. Quando ele vai atrás da porta, sendo dirigido pelo Espírito Santo, e uma visão se abre. Ele vê o mundo rodopiando, girando e girando, e ele então se viu a ele próprio, ainda menino, e fazendo algumas coisas que não eram certas. E ele viu, enquanto o mundo girava, uma faixa cor escarlate que estava sobre a terra. Então, toda vez que ele fazia algo errado, uma fumaça negra subia em direção ao céu. Neste momento, a ira de Deus vinha em sua direção e dava contra aquela faixa escarlate que servia como um para-choque, protegendo e impedindo da ira de Deus lhe atingir. E ele então, ao ver aquilo, viu que havia entre ele e Deus um sacrifício perfeito. E aquela faixa de escarlate não era outra coisa senão o sangue de Cristo, que estava impedindo da ira de Deus vir sobre essa terra. Quando ele percebeu que seus pecados iam em direção a Deus, e Deus o teria matado se não fosse por causa daquela faixa escarlate, e se não fosse por causa do sacrifício de Cristo, que estava ali como um para-choque do carro, lhe protegendo da ira de Deus lhe atingir, ele, ao ver aquilo, se aproximou e ouviu Jesus dizendo: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Foi quando o profeta se ajoelhou humildemente e fez uma curta oração pedindo que Deus o perdoasse de seus pecados. Ele viu então Jesus, e havia um anjo registrando tudo de errado que ele já tinha feito em um livro. E quando ele se humilhou e pediu a Deus que lhe perdoasse, então viu Jesus tocar em seu lado e escrever no livro com sangue: perdoado. Pegou o livro e jogou para trás, e seus pecados desapareceram. Ele sentiu um gozo tão grande, e antes dele expressar qualquer coisa, ele viu Cristo olhando
em uma expressão severa e disse: eu te perdoei, por que você a condena? E então ele saiu da visão e ele simplesmente se aproxima daquela senhora. Aqueles 2 homens que estavam lhe acompanhando tinham ido ao banheiro e ele pede licença, pergunta se podia se assentar e ela disse que já estava acompanhada. Ele diz: não é sobre isso que eu quero falar. E então ele conta o que realmente aconteceu. Ele disse: há poucos minutos atrás eu estava lhe condenando, e ele realmente começou a falar de Cristo e disse: eu creio que a senhora não quer essa vida. E ela, enquanto ouvia o irmão Brana lhe falando de Cristo, ela começa a chorar e ele disse: a senhora não quer essa vida. E ela concordou. Então, ela conta a sua história. Ela disse: eu sou filha de um diácono, meu pai era diácono da igreja, nasci em um lar cristão, meu esposo e eu fomos membros fundadores de uma igreja. Após a morte dele, eu simplesmente saí fora do caminho, tenho 2 filhas e desde então me encontro nessa condição. Ela pergunta se ele era o reverendo William Brana, e ele disse que sim. Ela disse: me sinto envergonhada de estar nessa situação. Será que ainda há chance para mim? E ele disse: Jesus está de braços abertos esperando que a senhora venha. Então ele diz: a senhora virá? E pegou, ela se levantou e vieram até o assoalho. E ela se ajoelha e começa uma oração e os demais ali se interessam. E então aquele policial tira seu chapéu, coloca um joelho no chão e eles começam a orar. E o profeta disse que transformaram aquele local em um lugar de culto à moda antiga. O que aconteceu? Que aquela mulher se arrependeu daquela vida e ela se vestiu e à noite estava na reunião. É uma história emocionante, uma grande lição que realmente o profeta aprendeu e compartilhou conosco, e isso nos ensina uma grande lição também. Ele sai daquele local e pensou: isto está correto, não os condenes, lhes dê o Evangelho. Então ele sai daquele local com esse pensamento: não os condene, dê-lhes o Evangelho. Ele diz: até onde eu sei, aquela senhora está vivendo uma vida cristã hoje à noite, naquela época. Essa é a história do restaurante, a história no bar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, Pastor Darcy. Pastor Darcy, olha, contou inteira essa história aí, parece que... Foi como a gente fala, né, Ezequiel? Foi da capa ao fim, né? É isso que a gente usa, né? Quando a pessoa deslancha, né? Deslanchou, né? Contou direto, né? Muito bom, e né? contou nos detalhes, Maestria, né? Todo mundo, acredito aí, todo o pessoal que pôde ouvir essa história, né? Ouvir o pastor Darcy contando aí, que maestria, né? Maestria, que maestria. Tenho certeza que você conseguiu entender essa história. Maravilha. Essa história, irmão Edson, que história bonita. Linda, né? Que bonita. Eu vou fazer 2 pequenos comentários aqui. Certo. O primeiro, que me chamou a atenção nessa história, eu creio que você deve ter observado também, que o profeta estava ali acostumado a almoçar num restaurante.
E aí, nesse domingo, então, que o irmão Darcy nos contou, ele foi procurar a refeição e não achou o restaurante aberto. não achou o restaurante Por aberto. quê? E tinha um porquê ali. Por que, Moisés? Porque era uma família cristã que era dona do restaurante e eles não abriam o domingo, eles iam adorar o Senhor Jesus Cristo nesse dia especial para eles. Eles estavam na igreja. Exato. Sabe que a gente sempre ouve que Jesus é a fonte e o resto são os meios. Mas às vezes a gente se pega não colocando isso em prática, né? Acontece, irmão Ezequiel. Acontece sim, porque todos nós somos falhos, né, irmão Ezequiel? Exatamente. Mas aqui é uma baita de uma lição. Uma lição né? mostrando essa família que você ouviu desse restaurante que estava em linha com essa palavra, né? Estava em ordem. Estava né? em linha com essa pregação. Exatamente. Domingo é dia de ir à igreja. Louvar, engrandecer, Vamos à igreja. dizer o Senhor Jesus Cristo. Então vamos. E um segundo comentário aqui, irmão Edson. O puxãozinho de orelha ali no profeta. Ixi, isso aí foi top. Isso aí foi top. Olha, não Que é... coisa, né? Pra gente ver, né, que o homem é falho, irmão Ezequiel. A gente olha para o profeta, É. olha, o profeta da era, né? Ele era, vamos dizer assim, um personagem especial. Um personagem Certeza. especial. Deus trabalhava com ele, né? Vindicava tudo, maravilhas. Isto. E a gente não imagina como que o profeta poderia chegar ali. E o que foi que ele disse, irmão Edson? Então, irmão Ezequiel, olha só, o profeta chegou, né, e viu aquela situação, aquele casal, aquele homem, aquela mulher ali, né? E Aquela ele, senhora? Aquela senhora, logo de cara assim, ele já condenando. Condenando, ele não condenou, não foi suficiente a condenação. Ele queria que Deus varresse ali, abrisse um buraco, um terremoto, alguma coisa. Engolisse eles, Senhor tirasse. Deus, porque você não manda um terremoto e termina com tudo isso aqui? Tudo isso aqui. Tremendo, né, irmão Ezequiel? Tremendo. Mas para você ver, irmão Ezequiel, como que Deus, ele dá oportunidades, né? Dá oportunidade e assim ele já corrigiu o profeta ali na hora. Ou como assim? Eu te perdoo. Eu te perdoo e você não E quer você perdoar, agora não. está fazendo o que aí? Você não quer perdoar, não? Perdão, para nós, é muito bom. Mas também é bom pro seu irmão. Amém. O seu irmão também merece, não é só você. Você está vendo? Uma tremenda mensagem, uma tremenda lição. Pastor Darcy ali nos contou. Obrigado já, Pastor Darcy, por essa Amém. contribuição. Foi uma tremenda lição aí para nós nesse dia, nessa história que contamos, né? Com certeza, irmão Ezequiel. Maravilha. Creio que vai ajudar muito o irmão, muito a irmã, né? Isso aí é verídico. Exatamente, aconteceu e foram os feitos do Senhor na vida de William Branham. E é isso aí, irmão Edson. Perfeitamente, meus irmãos. Continue conosco. Não esqueça de compartilhar com toda a família, com os amigos, né? Os grupos aí que os irmãos têm, né? Não esqueça de dar aí o joinha, né? Deixe o seu joinha, é isso importante. ajuda. Sempre dizemos que é importante. E é importante mesmo que Sim. esse trabalho abençoe mais Amém. pessoas. Queremos que você continue conosco, né? Até o próximo episódio que vamos contar aqui. Os feitos do Senhor na vida do profeta William Marion Branham. Até lá. Até lá.